Então, depois da morte, nós vamos ser santos, kadosh, como são os anjos. Para que nós possamos nos tornar santos e pertencer à soberania do único que é soberbo, né, vida? Pertencer à soberania do único que é soberbo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos morrer. E o que é morrer, Silas? Morrer é a gente matar aquelas coisas que impedem que nós adentremos o Santo dos Santos. Então, nós temos que morrer para nos tornarmos santos. Então, nós precisamos passar por um ritual de uma limpeza interna para que nós possamos tornar santo. Esse é o Yom Kippur. Nós precisamos passar por o Yom Kippur. Então, essa morte que nós precisamos ter é matar tudo aquilo que é supérfluo. Tudo aquilo que nos leva em lugar nenhum. Nós precisamos matá-lo. A Torá nos leva, então, para dentro, fala assim, para dentro de mim. Para dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa que eu vou elevar, vou santificar e vou criar um altar para Deus. Então, existe uma lei nessa paraxá que diz o seguinte, e ela tem um aspecto muito profundo, espiritual e também na nossa psique, porque ele fala assim, é proibido ter dentro da nossa casa o quê? Pesos e medidas falsas. Nós não podemos ter dentro da nossa casa física e dentro da nossa mente medidas falsas. Pesos falsos. Depois da morte, nós vamos nos tornar santos para Hashem, e dentro de nós não pode haver coisas falsas. Pesos falsos. A nossa casa mental, ela tem que ser muito bem cuidada. No nível literal, a casa é o lugar onde os pesos são guardados. Cada indivíduo guarda dentro de si vários pesos. Dentro de si há vários pesos que não são revelados. Nós revelamos alguns pesos através da nossa alma divina. Quando nós entramos nesse mover divino aqui, que nós expressamos, levantamos a nossa mão, nós damos vida à nossa alma divina. Mas o fato de eu dar vazão à minha alma divina não quer dizer que eu mudei a minha casa, os meus pensamentos. Os pesos continuam morando dentro da minha casa. A minha casa, então, é um território onde eu coloco tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu tenho desejo de fazer e não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Porque eu vou me expor ao ridículo, isso não é legal, eu posso fazer às escondidas. Mas, dentro da minha casa, eu coloco esse comportamento mental. Nós temos que limpar a nossa mente. Porque todo crime ele está escondido dentro de onde? Da nossa mente. A transgressão, ela começa quando não é quando você enganou o próximo. É quando você preparou, a sua mente está pronta para agir dessa forma. Você já está preparado para enganar ao seu irmão. Você não enganou ele sem saber. Você sabe o que você está fazendo. Mas para correr o risco, você vai calcular todos os riscos. Então você vai criar um engodo, uma mentira. Mas essa mentira ela já está dentro de você. Fala assim, Deus me livre. Eu preciso matar, morrer para me tornar kadosh. Santo para Deus. Então, dentro de nós, existe uma fábrica no nosso pensamento de coisas más. Nós pensamos e agimos mal. Então, guardar esse peso da maldade dentro de nós
da nossa casa é uma, fala assim, transgressão. Porque ela não me permite conectar com a Shem. Ô Silas, pensar é pecado? Não, não é pecado pensar. Pecado é deixar esse pensamento fazer morada dentro de você e você começar a criar raízes e projetar, a realizar aquilo que você está pensando no seu, que veio ao seu pensamento. Arquitetar um plano. Agora, pensar mal todos nós pensamos. Vem na nossa mente. Mas imediatamente o que a gente vai fazer? Elevar esse pensamento, fazer um chuá. Porque a citra área, ela vem nos forçar a ter uma queda. Mas como nós estamos conectados com o santo, ela não tem permissão. Então a força contrária, ela não é responsável pelas minhas atitudes. Eu permiti que tudo o que eu faço more dentro de mim. Eu tenho esse pensamento. Eu tenho essa fantasia. Eu tenho uma indústria, uma fábrica de pensamentos maus. Para a gente entender isso melhor, o mandamento está falando assim: por que nós falhamos nos mandamentos? Por que nós profanamos os mandamentos? Quando a nossa mente tem várias moradas, vários pensamentos que não estão de acordo com a Torá, a nossa vida espiritual ela está desmoronada. Quando a sua vida está desmoronada, a vida espiritual, a sua alma divina, você é capaz de barbaridades. Porque dentro de você existem vários pensamentos. Por que nós profanamos o Shabat? Porque nós usamos um falso pensamento. E dentro desse falso pensamento, que eu tenho uma necessidade de ganhar dinheiro, de trabalhar, que eu não posso, e eu penso que tudo que eu tenho vem de Deus, então eu profano meu Shabat. Então, por que eu profano meu Shabat? Fala assim, porque dentro de mim tem um pensamento que não é Deus que cuida de mim. Quem cuida de mim sou eu mesmo, é o meu trabalho, é a minha força. Então eu tenho que trabalhar no Shabat, eu tenho que profanar o Shabat. Fala assim, Deus me livre. Eu preciso morrer. Eu preciso limpar essa casa, essa mente. Porque isso é mentalidade. Fala assim, mentalidade escrava. Mentalidade de quem não é filho. E muitos de nós temos essa mentalidade, que não somos filho do Rei dos Reis, que provê tudo para nós. Isso é grave. Então nós usamos um pensamento de escassez, de necessidade, para justificar os nossos erros. Mas nós estamos profanando o único soberbo, o único que é soberano. O único que tem primazia. É o único que me dá a vida. Eu posso profanar o Shabat e o Eterno fala, eu vou te desligar. Você vai ter prejuízos. Fala assim, Deus me livre. Por que Deus me dá prejuízos? Para eu limpar a minha casa, para eu tirar essa crença que sou eu que faço. O Eterno quer provar para você que é Ele que cuida de você. É bonito falar, a música nós cantamos, né? Deus cuida de mim. Mas eu preciso aprender um pouco aqui, um pouco acolá, e colocar aqui dentro, tirar essa casa, esses pensamentos errados de dentro de nós. Porque profanar o Shabat, então, não é apenas trabalhar no sábado. Não é só isso. É não acreditar que Deus é provedor. É não acreditar que Deus te deu esse mandamento. Não está falando aqui de sustento. Está falando de crença, de acreditar que Deus é que te deu essa ordem, esse mandamento. E ele falou que todo aquele que não cumprir isso será, fala assim, desligado. Então você nem percebe por quê. Fala assim, onde eu estou desligado. A minha alma divina não conectou. Você só se torna santo após a sua morte. Morreu, passa pelo Yom Kippur e você se torna Kadosh. Então não tem como a gente se tornar Kadosh sem passar por esse processo. Então, Silas, depois da morte vem a santidade. Sejam santos porque eu sou santo.
Mas para você ser santo, está escrito lá, você tem que, fala assim, honrar o meu pai, honrar minha mãe, independente de quem eles são, o que eles fazem, independente se eles têm créditos ou não, se tem mérito ou não, mas eu tenho que ser grato a eles, porque no mundo das almas eu escolhi vir nesse núcleo. Mas só que você não acredita. Aí você acha que você é um pobre coitado. Aí você fala mal do seu pai, da sua mãe. Você culpa todos. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. O que você vai ser quando você crescer? Então você tem que crescer, limpar sua mente, parar de acusar, falar que é o outro, que é o outro. Você veio nesse núcleo para transformar esse núcleo. Só que como você está colocando pensamentos ruins dentro de você, tristeza, aí você vai tornar uma pessoa amargurada. Aí você vai entender assim, servir a Deus com alegria. Deus, muito obrigado pelo meu pai e pela minha mãe, porque se não fosse eles, eu não teria vida. Ah, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Você escolheu, você vai transformar o mundo dos seus pais. Baruch Hashem, para de ser pequeno. Para de ser pequeno, cresça. Eu vou morrer nos meus sentimentos, lavar a minha casa e colocar os pensamentos que vêm do alto, Baruch Hashem. E vou transformar o núcleo que eu vim. Eu falo com a Soraya que nós fomos muito espertos, porque nós escolhemos uma família muito bem estruturada. E tem pessoas que escolhem uma família bem difícil. Então eu vim de uma família que me deu apoio e suporte. Muito mais fácil. Baruch Hashem pela minha escolha. Espero que eu consiga agora, com essa escolha fácil, falar para você que teve uma escolha difícil. Parabéns para você. Vai lá mudar esse mundo que você escolheu. Vai lá cumprir a sua missão dentro da sua casa. Independente se o seu pai está te explorando, ou se o seu pai fez ou não fez. Importante que ele trouxe você a esse mundo e você está aqui para brilhar e você vai honrar o seu pai. Por que nós falhamos nos mandamentos? Mandamento de Sedacá, está escrito lá assim, a tua vinha não rebuscarás. Por que nós temos dificuldade de dar? Porque nós estamos perdendo. Nós não sabemos que vem o Pai das luzes. Nós esquecemos que Deus nos dá tudo. Tudo que você tem, Deus te dá. Baruch Hashem. E tudo aquilo que você distribui, porque aquilo que Deus te deu, Ele já te deu uma porção para você distribuir. Por isso você não vai tirar tudo da sua vinha. Deixa para quem? O pobre, o peregrino. Então aquilo que você ganha, fala assim, não é meu. Eu só tenho 10% que eu dou para Deus. O resto é de Deus. Não é isso que a senhora fala? Eu só tenho os 10%. Eu só tenho os 10%. Porque quando eu dou, Deus me dá muito mais. Mas eu não acredito. Porque eu falo assim, vai faltar. E você fala, vai faltar, como que eu vou fazer? Para você ter experiência na sua vida, você tem que relacionar com Deus. Você tem que ver milagre na sua vida. Nós cantamos esses dias, eu quero ver milagres. Não, você já viu vários milagres. Você tem que conectar com esses milagres que Deus faz para você aqui e agora. Todos os dias nós temos milagres. A nossa balança mental pesa o dinheiro como se fosse algo só meu. Nós não temos nada. Nem essa vida é nossa, porque nós somos servos de Hashem. Ele nos tirou do Egito para que nós possamos servi-lo. Então, o que nós temos que fazer? Administrar bem. Falar assim, Deus, os recursos que o Senhor tem me dado, o que o Senhor quer que eu faça? Aí seu irmão precisa de uma ajuda, seu irmão carnal lá dentro da sua casa. Aí você fala assim, eu vou ajudar meu irmão? Ele não quer trabalhar, ele não estuda, não faz nada. Eu que vou ter que ajudar meu irmão? Eu não ajudo mesmo. Você está dizendo justo? Sim. Tá, o cara não quer fazer nada. Mas você vai apoiar para ele fazer mais nada? Vou apoiar. Ah, eu não apoio, eu não concordo. Sabe por quê, alemão? Não, vai trabalhar. Alemão, alemão, existe um momento da sua conexão. Todo mundo tem um momento de escuridão, de eres. O próprio mundo... isso aí, não, mas enquanto ele precisa, você estende a mão. Porque a ação de amor
kibulim. Não, você já estendeu várias vezes. Aí o Estende cara mais muda, uma, sai da zona de estende, mas eu vou estender lá na frente. Aí tem que sair da zona de conforto. Alemão, quantas vezes nós erramos diante de Deus e ele estendeu a mão de novo? Deus é um Deus de Mas eu novo. fiz minha chuva. Mas você, e parabéns, você fez o teu chuva. Entendeu? Mas eu não fiz, me espere eu fazer a minha. Me ajude. Até a minha ficha cair. Até quando esperar? Até quando esperar. Meu problema é esse. Não é problema, não. Vamos ficar na paraxá. Falar, não. Aqui, ó, vamos ficar na paraxá que eu vou responder Desculpa, deixa isso. eu interromper. Eu vou responder isso. O que que acontece? Nós temos que tirar a nossa mente. Nós temos que entender que nós somos agentes espirituais. Eu não posso pensar com a minha razão. Se eu for pensar com a minha razão, eu estou pau, eu faço muita coisa errada. Então eu tenho que ter uma mente iluminada por Deus. Porque como que Deus me vê? É dessa forma. Lá está escrito assim, olha, não furtareis. Precisa falar isso na Torá, que é do Chico? Ser santo, não furtar? Por que Deus fala para você não furtar? Porque quando você passa por um teste de dificuldade, você pensa em roubar, fazer alguma coisa, você pensa em dar o cano em alguém. Fala assim, Deus nos livre. O que acontece? O Eterno determinou, tudo que acontece nesse mundo já foi determinado. O Eterno determinou, Deus me livre, que eu vou ser roubado e eu vou ter o prejuízo de um dinheiro. Sabe o que acontece? Aquela pessoa que está com a mente pré-determinada em furtar alguém, dar um golpe, enganar alguém, ele vai ser esse agente para vir me roubar, sabe? Fala assim, Deus me livre. Por isso que você não pode ter essa mente, esses pensamentos. Não fala que o casinhão faz o ladrão, não é não. O ladrão ele já está programado dentro de você. Então, se você vê uma oportunidade, fala assim, olha, vou pegar o Silas é por mim, vou lá enganar o Silas. Vou tirar dele 5 mil. Você vem aqui e tira de mim 5 mil. Brincando. Mas só que o Eterno fala, ai daquele por quem foi o agente de causar prejuízo ao seu irmão. O que aconteceu no Egito? Por que o Eterno puniu o Egito, os egípcios? Por que o Eterno puniu o faraó? Há 400 anos atrás, Deus falou para Abraão assim, ó, os seus filhos vão ser escravos lá no Egito. Depois de 400 anos, eles vão sair de lá com muita riqueza. O Eterno mandou o faraó pegar as crianças e jogar no rio. O Eterno mandou pegar as crianças e usá-las na parede, como se fosse tijolo. O Eterno mandou fazer isso. O que o Eterno fala? Eles vão ser escravos. O Eterno mandou os soldados egípcios espancar os hebreus. O Eterno mandou alguns soldados da tribo de Levi se venderem e também trair os seus irmãos. O Eterno mandou. O que eles fizeram? Eles projetaram na mente. A mente deles estava propício a isso. Olha, eu vou levar vantagem aqui, eu vou negociar com o faraó. Eu vou pegar mais ouro e mais prata e pôr no bolso. E trair o seu irmão para assim Deus me livre. Então, furtar quer dizer, você já tem isso na sua mente. Nós pensamos. Nossa, já pensou, caiu na minha conta aqui, abri agora 50 mil lá de engano? Eu vou distribuir isso lá com 10 contas, ninguém vai ver mais esse dinheiro, vou sacar. Você passa esse pensamento rebaixado na nossa mente no momento da necessidade. Mas quando você olha para cima, você fala assim, Deus me perdoa, que pensamento pobre, frágil. Quem cuida de nós é Hashem. Quem cuida de nós é Hashem. Acredite nisso. Que o Eterno dê oportunidade de vocês passarem dificuldades para vocês verem milagre na vida de vocês. Porque se você não tiver nesse momento de confronto, para Deus revelar quem Ele é em você, você nunca vai conhecer Deus. Então Deus já preparou tudo. Que Deus os livre, Deus já determinou os soldados que estão morrendo na guerra, Deus já determinou que esse soldado teria uma morte dessa forma. Mas só que o Eterno pegou o sangue deles para engrandecer todo Israel, porque eles morreram lutando, defendendo o povo de Israel. Então, cada pessoa tem o seu tempo e como ele vai sair do mundo. Existem pessoas que vão sair por atropelamento. Aí o Eterno fala que não seja você o irresponsável
que vai atropelar aquela pessoa e vai tirar a vida dela. Então o Eterno livra os seus e os anjos dele da ordem a seu respeito para te livrar. Quando? Quando você obedece. Se você não obedece, aquele que está determinado para aquilo, a Citraara vai levar você a fazer. Fala assim, Deus me livre. Por isso que fala, não pode enganar o seu irmão. Silas, por que a Torá vai falar que eu não posso enganar meu irmão? Eu sei que eu não preciso se enganar. Eu não posso mentir para o meu irmão, mas para que isso? Não é para eu andar como um fofoqueiro, com quem fica fazendo lachon hará. Por que a Torá me coloca nisso? Porque existem confusões, existem brigas que vão ter de pessoas que vão matar a outra através de fofoca. E às vezes você abre o seu bocão e fala fofoca. Não, porque eu estava conversando alemão. Não tá. Existem pessoas que vão morrer através de fofoca. Alguém vai tirar a vida dele. E você vai ser o mexeriqueiro que vai levar essa confusão. Que vai começar tudo isso. Então você tem que ter sua mente, fala assim, Deus me livre, uma mente limpa, santa. Aí chega lá nessa paraxá, Kedushim, paraxá da santidade, e lá fala relações sexuais proibidas. Por que eu estou lendo na Torá, um livro santo, sobre incesto? Relações com meus parentes próximos. Por que eu não posso ter uma relação com a minha filha? Por que está escrito isso na Torá? Fala assim, que a minha mente é má. O meu desejo é animal. O meu desejo é animal. E se eu sou uma pessoa que vivo vendo pornografia, minha mente é toda cheia de pornografia, no momento que eu tenho uma oportunidade, eu vou cair. E aquela pessoa com quem caiu, ela está determinada que ela ia passar por esse processo. Mas você que vai ser unido. Fala assim, Deus me livre. Por isso que Deus fala para a gente, cuidado com isso. Cuidado, você pode ter uma relação com sua tia, com seu tio, com a sua filha, com a sua sogra. Silas, mas tais... Não pode. Vocês, qual que é o grau de parentesco nesse quesito? Trabalho na escola, então tem muito espectro. O casamento é pouco. Qual que é o grau? Lógico, aí você próximo, sogra, irmã, filha, não. Eu vou falar ali na casa. Depois eu te falo isso particular. Primo lá para trás. Tá? Para não ter mistura do DNA, tudo, casamento. Senão a gente vai no outro caminho. Mas o que acontece? É no seu lar, nesse lugar gostoso, onde está todo mundo bem aconchegado, que esse espírito de tentação vem em nós. Sabia? Por que a gente fala assim, oh, gente, não fica carregando as meninas, não. Não fica abraçando as meninas do Guilherme, não. Não carrega a minha netinha, não. Ah, Bibi. Por quê? Olha, para você ser livre da citar e fazer você causar um mal. Ah, Cira, você está falando que eu sou pedófilo? Não. Você pode ter um teste muito forte. Por que as mulheres ficam lá atrás? Você pode despertar até na criança também. Nesse também. Por que as mulheres ficam lá atrás? Se a Torá está falando isso, eu não sei o que você estava vendo, você chegou aqui na pornografia. Aí você fica olhando para as meninas, fica olhando para a parte íntima das mulheres aqui dentro. Ah, Silas, eu não faço isso, não. Faz. Faz sim, está dentro de você. Você tem essa alma animal. Mas você tem que mudar o seu comportamento. Isso tem que morrer. A sua sexualidade tem que morrer. A sua sexualidade é para quem? Para a sua esposa. Honra a sua esposa. Está escrito lá, Salomão não fala? Para você deliciar, gozar com a mulher da sua juventude. Porque as famílias são destruídas? Pensamento mal. Fala assim, Deus me livre. Deus me livre. E quando a gente tem um pensamento mal, a gente consegue manipular o outro. Quando você tem um desejo pela pessoa, você vê a pessoa ter um desejo, você vai atrás e você consegue, você derruba aquela pessoa. Fala assim, Deus me livre. Quantas pessoas você já ficou na sua vida só por causa do seu desejo? Não vamos entrar nisso, mas temos que limpar a nossa mente, temos que morrer para termos a santidade. E é interessante que o Rambam ele fala o seguinte, que quem usa dessa mentalidade, ele ainda não saiu do Egito.
Porque quem saiu do Egito, ele é transformado pela Torá. Quem tem um pensamento rebaixado, ele ainda está no Egito. Eu vou ler o que ele escreveu. Rambam diz que usar os pesos falsos e maus pensamentos é negar a saída do Egito. No Egito, a medida era o chicote. A verdade era relativa ao poder. O Egito é um símbolo do pensamento escravo, que manipula a realidade para sobreviver. Ao sairmos de lá, recebemos a medida do conceito absoluto. Quando você decide ser honesto com seus próprios pensamentos, matando o desejo de auto-enganar, você está vivendo o verdadeiro Egito. Quando você consegue anular a sua alma animal, você está fazendo chuvar e está alcançando o objetivo da saída do Egito. Nós saímos do Egito muito sujo. Estamos nesse processo da contagem do homem. Todo esse processo que nós estamos fazendo, dessa leitura da contagem do homem, nessa reflexão, se você não fizer, não limpa nada. Mas para você fazer isso, você tem que estar com a mente predisposta a mudar. Que bom que você compra, pelo menos. Mas tenta mudar. Tenta fazer pelo menos um teste daquele que o Bíblia coloca lá no final. Pelo menos um. Fala, Deus, eu vou melhorar nisso. Eu quero melhorar nesse passo. Eu vou mudar. E vou colocar integridade no meu pensamento. Saiba que você está propenso a errar. Saiba que nós estamos propensos a errar. Porque nós temos que ter a consciência. Não existe eu sou santo, pronto, acabou. Não. Você tem que ver o mal e decidir não fazê-lo. Aí você se eleva. Mas você fala assim, eu caí por causa disso, daquilo. Não. Você tem que abrir os seus olhos, você tem que enxergar. Porque se você não enxerga, você já está lá. Fala assim, Deus me livre. Nós precisamos dominar o nosso ego. Nós precisamos dominar as nossas vontades, porque enquanto nós estivermos fazendo a nossa vontade, nós não saímos do Egito. Por isso que a Paraxá continua e fala assim, olha, quando a nossa casa mental está cheia de pensamentos falsos, pesos falsos, a nossa visão é toda torta, obscura. Porque nós agimos daquilo que está no nosso coração. O nosso sentimento. Se eu estou predisposto a fazer o mal, eu converso com o outro ensinando ele a fazer o mal. Por isso que é difícil você dar conselho, ouvir conselho. O que é que o outro tem dentro dele? O que é que ele tem para te oferecer? Se ele não tem Torá para te oferecer, ele vai te oferecer, sabe o quê? Escuridão. Todo mundo, Silas, não. Existem pessoas que não seguem a filosofia judaica, mas são pessoas éticas morais. Pode te dar um conselho, sim, mas dependendo de quem você busca, ele não tem esses conselhos para te dar. Aí a Torá nos orienta, não colocarás tropeço diante do cego. O que é colocar tropeço diante do cego? Colocar a sua raiva. Sabe quando você escuta uma pessoa, aí você fica com raiva, fulano fez isso, isso não é possível, você apela, incita o outro. Não pode. Você tem que ouvir como ouvido, olhar para cima, achando por que isso chegou até a mim e como que eu vou agir. Porque quando você coloca raiva, ela cega. O que mais? A Hashem vai embora. Você sai do mundo. Quando você está com raiva, você sai desse mundo. De qual mundo? Do mundo espiritual e no mundo carnal. E nesse mundo, a Citraara está aqui para destruir. Aí você faz mal. E por que você faz o mal? Porque o outro estava determinado, queria morrer daquela forma. E você é o agente causador. Aquelas pessoas que estão presas. Algumas têm uma reflexão, falam, nossa, errei. Outros falam assim, quando eu sair eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. A cadeia não muda a pessoa porque a mente dele não foi alcançou por nada. A sua mente tem que ser alcançada por Hashem. E isso não é um exercício simples, não é fácil. É difícil. Porque você não está predisposto a mudar os seus sentimentos, tirar suas crenças, tirar aquilo que você acredita, as suas dores. Você tem que tirar suas dores e colocá-las em Hashem.
perguntar para a gente por que eu passo por isso. Por que eu sinto isso? Por que as coisas na minha vida não estão fluindo? Tem um casal lá no livro, Agradeça e Veja Milagres. Eles ficaram 20 anos sem ter filhos. E reclamavam de tudo e de todos, tinha inveja dos outros, né? Até que um dia eles receberam esse livro de uma pessoa e eles começaram a ler o livro e falaram, agora eu vou começar a agradecer a Deus. Foram na palestra do Rabino Sharon Alut, conversou com ele falou assim, começa a agradecer a Deus agora, porque você não tem filhos, e agradece a Deus por todos os amigos seus que têm filhos. Depois de um ano, esse casal teve filhos. Baruch, gastaram dinheiro, gastaram tudo. Mas você pode gastar tudo que você tem. Se você não conectar com quem que dá a vida, você não vai ter. Você tem que conectar com Deus. É Deus que te dá a vida. É Deus que faz milagres. A omissão mata. O silêncio pode ser tão violento quanto a palavra. Porque quando você vê que a pessoa ela está errando e você não faz nada, a culpa é sua. Eu preciso melhorar muito nisso. Porque eu carrego essa culpa. Quando você sabe que uma pessoa está fazendo uma coisa errada e você não alerta ele, você está no mesmo pecado, na mesma transgressão. Fala assim, Deus me livre. Deus nos livre. Nós não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos. E não podemos também ser violentos na hora de retratar e cuidar da pessoa. Você não pode fazer vista grossa, mas você não pode chegar tirando batendo. Você tem que abraçá-lo, para que ele possa entender por que do seu abraço, por que você continua comigo, mesmo eu sendo assim. Aí você vai falar para ele, porque Deus também me abraçou. Eu já errei tanto, já fiz tantas coisas e alguém me abraçou. Só sabe o valor do abraço quem foi abraçado. Quem nunca ganhou um abraço não sabe o que representa um abraço. Nós não podemos abrir a nossa boca para caluniar ninguém. Nós não podemos caluniar ninguém. Porque você não sabe qual que é o propósito de Hashem por aquilo que a pessoa está passando. O que ela está fazendo, nós não sabemos. Então nós não podemos fazer isso. Ser santo é entender que Deus trouxe uma dificuldade, um problema ao seu campo de visão. Agora ele é sua responsabilidade para você demonstrar Deus na vida daquela pessoa. Por isso que o salmista fala que nós somos pequenos deuses, porque o Eterno nos revela e mostra para que você possa usar do outro como Deus abraçado. Se você viu a cegueira do outro e não ofereceu uma medida justa para ele, sua santidade é incompleta. Você não é santo. Porque aquele que quer ter uma santidade, ele quer trazer a chama para essa terra. Ele quer que todos sejam santos. No final da Paraxá, o Eterno nos convida a todos, sejamos santos. Depois da morte, passamos de Yom Kippur para sermos santos. Queremos construir esse mundo, nós não podemos ter mentalidade do Egito. E tudo isso que Deus colocou, não ficar com a mãe, não ficar com o pai, não ficar com a tia, era o comportamento que tínhamos no Egito. Então, o comportamento do Egito não cabe dentro de Torá. Nós temos que cuidar da nossa santidade. E como nós vamos cuidar da nossa santidade, da nossa vida? Nós não vamos dar desculpas para as nossas transgressões. O que atrapalha a nossa teshuvá são as nossas desculpas. Tudo é difícil, tudo não tem tempo. Você não tem tempo só para Deus. Para todas as coisas nós conseguimos tempo. Tudo que você quer fazer fora de Deus, você tem tempo. E o cuidado com a nossa santidade não serve de desculpas para fugir das nossas obrigações. Nós temos que cumprir com as nossas obrigações. E a nossa obrigação, ela já foi determinada lá atrás na construção do mundo.
Isso que a gente tem que entender. Quando você desceu com o propósito de ajudar, de construir, de participar. Por que você não ajuda? Porque você não está conectado. Quem está conectado participa. Entenda isso. Quando você conecta, você participa. Você ajuda. Quando você está desconectado, você some. Conectou, a sua energia vem para o seu lugar, para a sua missão. Aí você começa a fazer. Desconectou, acabou. Acabou sua luz, essa energia. A bateria descarregou. Temos que carregar a nossa bateria. O Shabbat é para nos carregar. É interessante que, para você entender que as nossas obrigações, elas não servem de desculpa para você não fazer uma boa ação. As suas obrigações não servem de desculpa para você falar assim: eu não fui no velório. Eu não fui no velório. Por que você não foi? Eu não pude. Mentira. Você não quis. O Eterno fala que isso é grave. Teve um casamento, você não foi. Por que você não foi? Porque eu não quis. Eu queria uma roupa bonita. Mentira. Isso é grave. Tem uma pessoa doente no hospital. Você não foi. Por quê? Porque você não quis. Não são desculpa. Aquilo que a gente quer fazer, a gente faz. É obrigação. A energia está em você. Você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que fazer acontecer. E nós, como KBL, precisamos melhorar nisso também. Nós precisamos visitar as pessoas. Precisamos ser doadores da nossa energia, da nossa vontade. Morreu alguém? Vai lá. Nem que seja um minuto. Tem que ir. Tem que participar. Tem que se doar. A gente só vai ser usado quando você está disposto a se doar. Aí Deus fala: eu vou contar com você. Mas se você não estiver disposto, você não vai fazer. O líder tem que fazer. Não adianta a Soraya ser a presidente aqui, não pôr a mão na massa. Se ela não vir varrer, se ela não ajudar a fazer alguma coisa. Tem que fazer. Aquele que é o servo de Hashem, ele serve. Aquele que não é o servo, ele traz fogo estranho. A pessoa que não está servindo, ela está contaminando o arraial com fogo estranho. Quem está servindo, está trazendo, está doando, ele não tem tempo para Lachon-Hará, para ficar derrubando o outro. Mas aquele que está servindo, ele está trazendo, ele está doando, está dando. E nós temos que dar cada dia mais. Silas, a pessoa que fala que não tem tempo, ele sai até do propósito que Deus tem para ele, porque ele não tem o tempo. Às vezes Deus quer que ele faça uma coisa, ele fala: não tenho tempo. Ele não está conectado com a eternidade. Porque nós estamos aqui, a gente está conectado na energia de eternidade. Eu gostaria muito que vocês fossem num campo mais, de uma maneira de pensar mais visual, sabe? Assim, para ter uma contemplação melhor. Se não fosse bem racional, mas conectado, porque a pessoa que é racional com conexão, ela tem uma percepção muito boa. Para a gente ter essa percepção daquilo que nós somos, daquilo que você é, Alexandre. Se você soubesse quem você é em Hashem, você estava soltando foguete agora, entendeu? A gente precisa disso. E a gente precisa entender que a nossa espiritualidade, ela só vai refletir na nossa casa. E qual casa? Física e também a nossa moradia. Aonde você mora. É aonde você mora que revela a sua espiritualidade. O Rabi Eliyahu Eliezer, de 1850, ele tinha um copo que ele fazia o Shabbat, que ele ganhou quando ele fez o Brit Milá. E era um copo, uma taça grande, e ele gostava de tomar o Kiddush do Shabbat nessa taça. E ele casou-se. E a esposa dele falou com ele: não, nessa taça você não vai mais tomar seus Shabbat. Que eu arrumei uma taça bonitinha para nós dois, 2 taças menores e cabe menos vinho. E para ele no Shabbat tomar um copo maior com vinho era melhor. Aí uma vez ele tentou, não deu, outra vez ele tentou, não deu. Enquanto ele ficou casado, ele não usou essa taça. E por que ele não usou essa taça? Porque ele falou assim: não adianta eu querer ser religioso
tomar um pouco mais de vinho no Shabat e contrariar minha esposa. Mais vale a paz na minha casa do que eu tomar o meu copo. Então, ele passou a usar um copo pequeno, enquanto a esposa estava viva. Você separou? Ela faleceu. O que nós aprendemos com isso? Muitas coisas nós temos que abrir mão, ainda que isso reflete na sua espiritualidade. Ainda que isso para você pareça ser um valor, mas não existe valor melhor do que a Shalom Bait. Entendeu? Então, você gosta de fazer o Kabbalah Shabbat 6h20, mas o seu marido gosta de fazer 8 horas. O que vale melhor a pena? Fazer 8 horas com seu marido ou ficar brigando ou ficar de 6h20 até 8 horas bicho brigando? Vamos alegrar e fazer as 20 horas? Vamos alegrar e fazer na medida que ela quer? Pergunta para ela, o que você quer ler hoje? Hoje você conduza hoje o Shabbat? Na casa eu falo para o senhor, meu bem, conduza hoje o Shabbat. Quais páginas você quer ler? Você quer ler tudo? Eu leio com você. O que você quer? Cria essa sintonia. Não adianta você pegar o Sidur e ler o Sidur todo, porque isso não vai mudar nada na sua vida. Sabe por quê? Dentro de nós existe algo que nós criamos e profanamos na nossa casa. E o que é profanar a nossa casa? A profanação da nossa casa está em tudo aquilo que o seu parceiro não pode e você tem dentro da sua casa. Exemplo, eu sou fraco com bebidas. Aí a Soraya vai colocar um monte de bebida na minha casa. Ela está cooperando comigo? Não. Isso é um peso injusto. Você não pode colocar isso dentro da sua casa. Isso é você ser salvo. Qual outro exemplo que eu posso dar para vocês? A sua fala. A sua fala é abençoada. Você fica falando dos outros dentro da sua casa? Não fala, não. É peso injusto, julgamentos injustos. E tudo que está na nossa mente, muitas vezes, tira total a nossa conexão. Eu gosto de citar esses rabinos antigos, porque a gente vê que a consciência lá atrás ela era muito mais presente, mais real, né? Essa geração do século XXI, de 2000 para cá, nós perdemos muito. Mas não tinha tanta distração como nós temos hoje, né? Ah, com certeza tinha. Sempre teve, sempre haverá. Eu acho que o povo vivia até melhor antes. Eu também acho. Ficava até mais escondido para fazer as coisas. É bem melhor, né? Olha, todo dia nós rezamos uma coisa, porque o Eterno nos dá a oportunidade, a gente reza à noite. E nós rezamos assim, tremam e não pequem. Tremam, não é para ficar tremando lá na cama. Tremam e não pequem. Consultem vossos corações nos vossos leitos e sosseguem. Tremem por quê? Porque você pediu a Hashem, agora você vai entregar sua vida para Hashem. Você vai dormir, você vai morrer. Quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo. Você sabe disso. Então, você tem que ter esse temor a Deus. Você treme e fala, Deus, eu errei mesmo. Os meus pensamentos são maus, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então, você tem que consultar o seu coração e tremer de medo daquilo que você fez. Não é só pular na cama e dormir, não. Não é só pegar o livro e ler, não, gente. Ler não muda nada. Se você não lê e entender o que você está lendo, não muda. Você tem que saber, tremam, está até em negrito, né? Está em negrito lá na oração, tremam, porque vocês vão dar uma volta agora. E você não sabe se você vai voltar. Então, tremam, consultam os vossos corações. Página 228, para quem não faz a oração. Tremam e não pequem, consultem os vossos corações nos vossos leitos e sosseguem, descansa, porque o Eterno é um Deus perdoador. Deus é um Deus perdoador, que perdoa a sua transgressão. O Senhor olhou para a mulher na rua, olhou para o vizinho na rua, fez coisa errada, nós fazemos, pensamos mal, tivemos raiva, deixamos de ajudar o outro, fizemos vista grossa, mas nós pedimos perdão a Deus e falamos para Deus e que ninguém seja punido por minha causa. Não durma com ódio de ninguém.
Trema, é essa hora que você tem que tremer. É tremer as suas emoções. Falar, Deus, eu não consigo. Mas consulte seu coração, você vai conseguir. E o Eterno vai te acalmar. E você vai ter uma noite de paz. Não adianta tomar remédio. Você vai dormir, mas o seu cérebro está trabalhando. Quem descansa, limpa sua mente, é a Shem. É uma mente tranquila. Que você está tranquilo, pode deitar e dormir. Tomou o remedinho, dormiu, mas a mente não descansou. Para você descansar, você tem que ter para si consciência. Isso é que é do Shem. Eu tenho que acabar, gente. Pode vir, meu bem, não vou parar. Soraya vai corrigir, eu vou mandar para vocês. Está ótimo, continua, não? Moshe e Arão, quando eles partiram desse mundo, pode vir, meu bem, eles ganharam um beijo de Deus. E sabe por que Deus beijou Moshe e Arão quando eles partiram desse mundo? Porque eles viviam uma vida sem véus. A alma deles era verdadeira. Aquilo que eles eram lá na tenda, eles eram no meio do arraial. Não tinha nada escondido neles. Eles revelaram e deram para o povo. Nós temos que ser dessa forma. Aquilo que você é, que seja na sua casa. Respeite seu filho, respeite sua esposa, respeite seu marido. Na sua casa não pode ter gritaria, você não pode gritar com sua mulher, você não pode desrespeitar sua mulher nunca. O Eterno fala que os anjos choram quando nós desrespeitamos a mulher. Feliz é o homem que encontra a mulher, a gente reza tudo isso no Shabbat. Porque aquele que encontrou uma mulher encontrou uma joia preciosa. E para o Hashem que muitos de nós conseguimos. Pode vir, meu bem? Então, que nós possamos nessa semana sair do nosso luto. Sair do nosso luto e conseguir entrar nessa vida de santidade. E se Deus quiser, no próximo sábado eu continuo falando. Era para você falar, você passou para mim a Paraxá. Eu queria me retratar, porque senão eu já tenho fio queimado aqui, porque eu sou ignorante. De jeito nenhum. Aí eu vou ficar mais queimando ainda. De jeito nenhum. Mas eu sou o seguinte, eu não sou uma pessoa ruim, nem egoísta e muito menos pão duro. É porque já aconteceu várias vezes comigo, assim, na família assim, não tem. Mas são pessoas que aproximam de você, contam coisas da vida particular que você não precisa saber, mas o objetivo, sabe qual que é? É pedir dinheiro. Você entendeu? Eu falo nesse sentido, entendeu, Silas? Não tem um enganador? Tem um enganador, exatamente. Eu não engano. Mas o cara vem contando história. Mas então, aí você tem que saber. Eu falo nesse sentido. Porque eu não sou miserável, nunca fui. Nunca fui miserável. Nós sabemos, né, irmão? Né? Nós conhecemos, irmão. Vamos ficar tranquilos. Mas a gente sabe quando a pessoa quer. Irmão, posso falar uma coisa aqui para você? Mas é nosso amigo. Mas Essa paraxá é muito grande. Então, é claro que eu e Silas ministramos diferentes, né? Eu ia ser mais catedrático, eu ia focar nisso aqui que a gente precisava, se focou e abrangeu para nós, principalmente você tem em casa. Quando fala aharei, porque todo mundo fala depois da morte. A palavra aharei é depois. Supõe que seria depois da morte, que nós estamos estudando sobre isso, os dois filhos dele. Agora, o que acontece? Depois que a profanação acabar, depois que a sua profanação morrer, acabar, então você precisa entrar no Santo dos Santos. Porque com profanação você não entra. Está entendendo? Sim. A mente fala que entra. Eu estou adorando. Gosto da música. Eu toco, eu canto. Mas o que essa paraxá ensina? Depois que a profanação acabar, aí você entra no Santo dos Santos. Então, quando o alemão fala, tem muita gente folgada, quer pedir dinheiro, não sei o quê. Isso, aquele que faz bondade é beneficiado. O que pede, não. Me dá um dinheiro.
Aquele que não trabalha, ele não é beneficiado. Ele trabalha, você problema dele. Mas quando ele existe perto de mim e eu o ajudo, eu sou beneficiada. Por quê? Porque o meu livro da vida é escrito aquele que está mais um ponto do ponto. Custei para entender isso. Eu pensava assim, cara folgado, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, promove, cansadíssima, e o outro só assistia em sessão da tarde. E eu não aceitava, não aceitava. Aí o que acontece? Eu não sou Deus. Né? Porque quando aparece isso perto de mim, o Eterno só está me analisando, deixa eu ver. Se você realmente tirou essa profanação. Aquele que ajuda é beneficiado. Quem é ajudado não é beneficiado. Você entendeu bem? Se eu te der dinheiro, eu fico feliz que você está com os R$200 lá. Eu é que fui beneficiado. Isso é um nível muito alto. Outra coisa que eu já falei várias vezes. Só de estarmos aqui, o Eterno nos deu saúde. Fala, saúde. Saúde. De novo, saúde. Saúde. Senão você não estava aqui. Muitas e muitas e muitas pessoas nessa geração estão tirando a vida por nada. Porque não estão tendo estrutura. Pensa, acho que eu vou acabar com a minha vida, e acaba mesmo. E nós, Israel, dessa geração, nós respondemos por isso. Quando eu fiz um curso com o Rabino, ele desenhou uma parábola com concavidade voltada para baixo. E ele falou, aqui está Moisés. Quanto mais longe de Moisés, nós estamos em descendência. Então, eu falei, é isso. Então quer dizer que o meu esforço é muito maior. Sim, não é fácil viver, tá? É uma luta diária. Então, o que fala nessa paraxá? Depois que a profanação acabou, aí você vai no Santo Santos. O Kohen Gadol, ele tinha muito medo de entrar no templo. Aqui a pessoa entra, né? Tranquilo, senta, tá. Naquela época ele tinha muito medo. E aí, você sabe o que encorajava? Achei lindo. Sabe o que encorajava o Kohen Gadol? Os méritos dele. Quando você fala, eu não sou uma pessoa, mas você é mérito. Os seus méritos. Aí, aquela falsa santidade. Aí eu não tenho mérito. Para de mentir. Você está mentindo, porque Deus te deu. Tanto que aquela música, é porque tudo que há dentro de mim tem que ser mudado. Não, muito do que há. Porque tem muita coisa boa dentro do seu coração. Fala comigo, eu tenho muita coisa boa no meu coração. Eu falo uma verdade. Você tem muita coisa boa, senão você não estaria no reino. Esse mundo só subsiste porque tem mais pessoas boas do que más. Muito mais pessoas boas do que más. Isso é arrarei. Depois que você acabar com a sua profanação, porque tem muita gente que arruma confusão dentro da casa dele e fica emburrado. Ele que arrumou a confusão. Só que Deus te dá a oportunidade para você mesmo arrumar a confusão, tira a profanação e traz a santidade. Simples assim. Essa é a nossa chance. Agora, o que você fala? Entra em depressão, vou morrer. Minha culpa, minha máxima culpa, não. Chega perto, dói muito pedir desculpa. Chega perto e fala, desculpa, errei mesmo. E se o outro não desculpar, ele sobra para ele também. Sobra para ele. Tem que desculpar e ficar quieto. Todos temos méritos. Por que você tem mérito? Porque são as suas credenciais para você apresentar diante de Deus. Todos temos que reverenciar o nome do Eterno. Sabe como é que o povo fazia naquela época? Quando falava Yud Rei Vav Rei, eles falavam Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Todas as vezes que falava Adonai, eles falavam Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Você sabe falar essa frase toda? Sabe, né? Então eu vou falar o nome do Eterno, tá? Vou falar o nome dele. É Hashem. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Eterno. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Yud Rei Vav Rei. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Isso é o tempo. Eu estou revivendo o tempo lá naquela época. Era direto. Era direto. Se você não sentiu arrepio lá, porque você está longe. Isso é direto. Ele falava o Santo dos Santos. E eles ficavam, nós falavam o nome do Eterno, todos numa só voz. Porque eles sabem que eu vou santificar.
Cada vez que você santifica, você leva a santidade para casa. O que é santidade? Credenciais, paz, cura, equilíbrio, harmonia. Então, quando você entra aqui na congregação, você tem que espiar por você mesmo, pela sua família. Entrou, não pode ficar, me dá um café, me dá um não. Já entra eterno, não precisa xerrinar e tal. Então, o Kedushim significa santos. Ele fala, a santidade traz poder. Já estou ensinando agora. Eu sou o eterno, quando ele fala toda vez, eu sou o eterno. O que ele fala? Eu sou o suficiente. Eu sou eterno. O que ele está falando? Eu sou suficiente. A transgressão segue o transgressor. Olha. Entendeu isso? Entendi. A transgressão já segue o transgressor. Ele rouba do outro, mas ele acha, mas foi pro meu bem. E ele vai fazendo. 3 coisas que desligam as pessoas deste mundo. Ciúmes, fala. Desejam e honram. Isso arrebata você. Quem? Cora. Coré, primo de Moshe. Ele era um dos homens mais ricos da história. Quem que engoliu ele? A terra. Olha o olho de Tandera, ficou em cima de Moisés. Para que isso? Então, se você tem isso, já pede para Deus, quero mais não. Rápido. Kedoshim, essa paraxá é direto para a congregação. Não é para não israelita. Fazendo a soma de Kedoshim deu 13. Kedoshim significa santos. O que é 13? Amor, ahavá. Como é que você é santo? Se você ama essa pessoa do seu lado como Deus ama você. Você é difícil demais. Eu tenho que amar o Silas da mesma forma que Deus me ama, né? Ama ele não, a mim mesmo. Se eu amo pouco, então estou entendendo que Deus me ama pouco. Entendeu, irmão? Olha, você vê? Gente, isso é muito elevado. O que é santo? Amar o Rodolfo com a mesma intensidade que Deus me ama. Ó, então, é isso. Ah, você entendeu. Ah, então tá. Entendi. E agora, vou falar rapidamente, que eu vou fechar aqui. 15 coisas gravíssimas. Gravíssimas. São ordens. Primeiro, você tem que ser santo, você tem que ser separado, seleto, como Deus é de outros deuses. 2, tem que respeitar os pais, queira sim, queira não. 3, tem que guardar o sábado, queira sim, queira não. 4, é obrigado a celebrar a festa fixa. 5, não engane as pessoas de forma alguma. 6, não minta para ninguém. 7, não jure por Deus. Ou a pessoa acredita na sua palavra, não acredita. Ah, eu juro que eu estou falando a verdade. Acabou isso. 8, pague o salário em dia. O que é isso? Pague sua dívida. Para que você está comprando sem poder? Pague. 9, não fale mal da pessoa ausente. 10, não ande, não conviva com pessoas mexeriqueiras, fofoqueiras. É para você não conversar, não conviver. 11, não seja indiferente quando alguém está em perigo. Estou vendo que ele vai fazer um erro, ele está comprando um carro errado. Ele está fazendo, ele vai pagar muito mais, você tem que falar. Eu ia comprar touro, o alemão falou, não compre. Lembra? Não. A touro, eu ia comprar touro, você falou, não compre. Queria também uma doblô de vento, não compre também. Ele não deixou. 12, não guarde ódio. Gente, é tão fácil ter raiva das pessoas, verdade? Sim. Tão chato. É fácil gostar de quem você gosta. Você já falou com a pessoa várias vezes, ela não fazer, ela faz. Então não guarde isso, porque a pessoa que tem raiva surge ela mesma, é o outro. 13, não fale sobre o futuro de nada, nem de ninguém, nem por bem, nem por mal, e apocalipse. Para com isso, porque Deus é suficiente. Eu estou sentindo, para de sentir. Você não sente mais nada. Penúltimo, 14, não faça, fala comigo, não faça. Tatuagens. Não faça tatuagem. Está escrito tatuagem, não é nada de incisão, está escrito. E último, não busque feitiçarias. Feitiçaria não é você ir lá no candomblé, não, tá? É fazer uma magia negra com instrumentos judaicos. Por exemplo, nenhum mal entra na minha casa porque eu tenho mezuzá. Mentira. A mezuzá não trava nada. Quem que trava a maldade é você.
Porque não adianta colocar mezuzá e você quebrar o pau. E não dá para falar mais nada e irritar. Tá ótimo. Eu quero que você fique de pé ou sentado mesmo, do jeito que você quiser. Eu quero você também de sua casa, se puder ficar de pé, estenda sua mão, pede Deus, eu quero receber a minha bênção, eu preciso. Já começa a ser humilde e falar, a bênção que eu quero, Deus. Eu quero esta. Mais as outras que o Senhor tem para mim. Porque essa bênção tem me incomodado muito, Deus. Eu estou tendo muita dificuldade. Eu preciso da sua intervenção. Então, quando eu fizer essa bênção anônima, que o Eterno venha enviar para você o que você precisa e o que Ele tem para você. Vai pedindo para Deus. Deus, o Senhor sonda meu coração, o Senhor me conhece meu pensamento, o Senhor sabe que eu preciso disso. Ibare Adonai, Veismereha. Amém. Aí Adonai, Panabeleha, Viruneka. Amém. Isa Adonai, Panabeleha, Veasemleha. Shalom. Amém. Baruch Hashem. Shalom a todos.